Bom, o nosso convidado de hoje já chegou aqui. Vai bater um papo hoje com o deputado Soldado Prisco, do PSC. Aguardando aqui. Opa! Olá, meu amigo. Pronto. Boa noite, deputado. Seja Dois bem-vindo minutos de aqui. atraso aí. Peço desculpa. Nada. Estamos dentro ainda do tempo. A gente tem muita coisa para conversar. Quero agradecer, né, em nome do portal SSA, pela aceitação, né, da participação do senhor aqui nesse bate-papo de hoje, nessa live. Com muitos assuntos polêmicos que estão acontecendo aqui em Salvador nos últimos dias. E claro que a gente quer ouvir o senhor, né? Então, agradecer o senhor mais uma vez aí por esse bate-papo com a gente aqui. Eu que agradeço. Estou aberto aqui para esse bate-papo. Infelizmente, aconteceu no aniversário de Salvador uma tragédia que vai ficar marcada para a história desta cidade, desse país, mesmo com toda a imprensa, parte, né? Praticamente a grande imprensa negando, mentindo, enganando, forjando. Mas agradeço a vocês que abrem esses espaços e a rede social, né? Que graças a Deus ainda nós temos a democracia nas redes sociais. Então, estou aqui à disposição. Pode perguntar, podemos debater, falar. Agradeço aí a todos que estão entrando, que estão assistindo. Repasse aí para os seus amigos, para todo mundo, para entrar na live, para que a gente possa cada vez mais que essa informação chegue a outras pessoas. O que é importante é isso, porque aqui realmente nós temos a liberdade de poder falar Sim, a verdade, né? Então, eu que agradeço. Fica à vontade aí, meu amigo. Deus nos abençoe aí. a nós. E para quem está chegando agora na live, né, a gente vai falar hoje sobre o contexto aí da pandemia, né, a polícia da PM no contexto da pandemia. E claro que a gente vai falar também sobre a morte aí do soldado Wesley, né? Que acho que é a grande repercussão dos últimos dias, né? E engraçado que, como o senhor falou, né, tem vários posicionamentos com relação a esse assunto, né? Infelizmente, a família do Wesley que está chorando agora, né, a gente queria ouvir o senhor, né? Já para começar, eu sei que é um assunto que já está um pouco massificado, muitas pessoas falando vários posicionamentos. A gente queria ouvir o senhor, né? Queria saber qual o posicionamento do senhor com relação ao que aconteceu no último domingo ali na Barra com o soldado Wesley. É um assunto que tem que ser massificado. Ele já está massificado, mas ele tem que ser massificado porque é a verdade que tem que ir à tona. E a verdade ela é absoluta. Não existe uma meia verdade, existe uma verdade absoluta. A palavra de Deus fala em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. E eu creio nisso com toda máquina contrária, com todo sistema contrário, né? Muita repressão. Nós temos que massificar e falar esse assunto. Então é importante que muitas pessoas vão entrando na live, vá repassando para as demais pessoas, para que elas participem, para que elas venham, assistam essa live, que elas vão saber realmente o que é que está acontecendo com as pessoas, o que é que aconteceu de fato ali, o que é que nós queremos também com essas manifestações, que a gente não vai parar com essas manifestações. O governo sempre aplica um método antigo do político que quer enganar, que quer abafar, que não quer assumir, que é o esquecimento e a não preocupação com a população. Isso mostra um retrato desse governo aí. Ele está apostando que o tempo passa e com isso ele vai fazendo outros gestos, como a questão da vacina, que ele aplicou, como a reabertura dos comércios, a reabertura de algumas coisas na segunda-feira, tudo para tentar abafar um caso que, se fosse um governo sério, se fosse um governador isento dessa situação, porque aí o governador não está isento, ele tem alguma coisa a ver com isso, ele tomaria uma posição democrática, uma posição de um estadista, como deveria ser, afasta o comandante-geral, afasta o comandante do BOP, afasta o major Ozaná, que é o comandante de Wesley, era o comandante de Wesley, e até que as apurações ocorram. E ele é o primeiro, como governador do estado, a ir para a mídia, para dizer, não, nós vamos apurar, não estamos acusando nem A nem B. Né? Então, é importante que seja massificado bastante nas redes sociais e falar sobre esse assunto é um assunto que machuca muita gente, a gente ainda sente muito. Eu estava no local, eu presenciei a cena, é incrível que a gente chegou lá e cheguei lá por volta de 16h30, aí já narrando o fato, nesse domingo fatídico, estava viajando, estava vindo de Vitória da Conquista para cá,
Lembro que na estrada eu vim voando, porque as mensagens chegavam e os dois policiais que estavam viajando comigo, mais minha secretária, que estavam olhando, muitas ligações, eu vi o desespero das pessoas. E aí me desloquei diretamente para o Farol da Barra, onde estava acontecendo aquele fato. E aí lá no Farol da Barra eu comecei a perceber que alguma coisa ali não era o correto, que em momento algum eles queriam negociar, que o cenário foi montado para uma execução. E assim, no gerenciamento de crise, que além não gerenciaram crise nenhuma, no gerenciamento de crise, e aí todo mundo sabe, não é só o deputado Prisco, você utiliza todos os instrumentos que você possa para conter aquela crise, né? O Wesley, assim que eu cheguei lá, ele soube que ele pediu alguns policiais da turma dele, em 2008, que ele queria falar. E aí eles apresentaram dois policiais da turma de 2008 do BOP. Lógico que ele não queria falar. E eu me apresentei para o Major Cleiton, que é o comandante do BOP. Cheguei até perto dele, assim, com ele mesmo, já no fundo daquela viatura que estavam os policiais ali do BOP. Eu falei, Major, você me dá só 2 minutos da sua atenção, eu sei que você está aí controlando essa crise, mas eu queria só 2 minutos, porque eu vim aqui só para ajudar. Mesmo tendo divergências políticas, eu vim aqui só para ajudar. E ele, então, tudo bem, o que você quer? Eu falei, eu posso conversar com o Wesley, eu posso tentar uma mediação com o Wesley. Ele disse, eu não tenho autonomia para isso, eu tenho que falar com os superiores. Aí veio a Major Emiliana Neto, a Major Emiliana Neto, nunca esqueço desse momento. E foi perguntado a ela, ela disse, não está autorizado você falar com o Wesley. Eu falei, tudo bem, já que não está autorizado eu falar com o Wesley, vocês podem comunicar ao Wesley, que o deputado Solano Prisco está aqui, deseja falar com ele. Se ele disser que sim, tudo bem. Se ele disser que não, ela simplesmente riu, deu risada, virou assim, foi saindo, virando, isso aí é que eu não vou fazer mesmo. Então, dali eu comecei a perceber que eles não queriam negociar. E aí eu vi o próprio Major também dizendo para ela, nesse mesmo horário, vocês vão chamar a família do Wesley para aqui? Eu falei, pronto, é necessário que a família do Wesley, de Itacaré para aqui, para Salvador, num helicóptero, num avião, 30 minutos. O Wesley chegou lá... Se o senhor fosse autorizado por ela, o que o senhor diria a ele? Tentaria dialogar, tentaria perguntar o que é que ele queria conversar, se ele queria conversar comigo, se eu poderia me aproximar até ele, o que é que ele queria, né? O que eu queria mais ali era resguardar a vida de Wesley, dizer para ele, irmão, estou aqui, você quer imprensa? O que é que você quer mais aqui para poder te dar uma garantia? Porque o Wesley, ele saiu de Itacaré até Salvador, fora da Barra, porque o Wesley estava pedindo socorro. O Wesley queria chamar a atenção, né? Há um surto, que as pessoas falam, o Wesley surtou. Há um surto psicótico para a ciência e para a medicina, que não foi o que o Wesley teve, especificamente, né? Poderia ter esse surto, mas não sem ter noção. Tanto que o Wesley chegou na Barra 12h30, por volta de quase 1 hora da tarde, as pessoas pouco sabem, mas uma viatura, duas viaturas da Polícia Militar e 2 de moto vieram acompanhando ele. Ele desceu, ficou a menos de 1 metro dos policiais. Desceu com a arma e disse que não queria nada, não queria machucar os policiais, que ele se afastasse deles, que a meta dele não é esse. Depois que ele pinta o rosto, que ele bota a arma, tinham várias pessoas no Farol da Barra. Então, se o Wesley tivesse realmente surtado, como a medicina e a ciência fala que a pessoa surta, tinha acontecido uma tragédia ali jamais vista, comparado a muitos que acontecem nos Estados Unidos, no país afora, que aconteceu aqui no Brasil também, né? Lá no Rio de Janeiro. E aí o Wesley pede para as pessoas saírem da praça. Ele dispara para cima e começa a pedir 1 hora da tarde. Então, assim, tinha tempo até a hora que o Wesley foi assassinado, que o fato é esse, que eu vou chegar lá. Teve tempo demais para pegar a família dele, trazer e conversar. E a própria família admite que, em momento algum, houve um contato com ele, mas ficava naquela, vai levar, mas nunca levava. Eles chegaram a sugerir para a família que ela saísse de carro, de Itacaré, 4h30 da tarde, para vir para Salvador. Né? Tudo bem, vem 4h30 da tarde, vai esperar. Mas o que não aconteceu foi eles pegaram a família de Wesley, 7 horas da noite, praticamente 2 minutos ou 3 minutos depois, eles executaram o Wesley. Então, assim, o Wesley não tinha um surto psicótico para agredir as pessoas. Ele veio porque ele queria pedir socorro. Ele veio para chamar a atenção das pessoas que estavam ali. Nós temos vários Wesley na Polícia Militar da Bahia, infelizmente. Então, o Wesley, o que ele fez ali, foi o que os outros fizeram. Os outros fizeram o quê? Foram para um quarto escuro, foram para uma viatura, foram para um banheiro, pegaram arma, botaram na boca e se executaram, se suicidaram. O Wesley não queria isso, o Wesley queria chamar a atenção. O Wesley estava sendo perseguido na sua unidade. Um policial militar com 13 anos na corporação, sem nada que desabonar a sua conduta. Um policial apaixonado pela polícia, nas suas falas ficou isso. Um policial exemplar na sua cidade.
Então o Wesley não veio para cá para causar dano a ninguém. O Wesley não tinha vítima, o Wesley não tinha refém, o Wesley não maltratou ninguém. O Wesley era refém deles mesmos. Então quem está gerenciando uma crise, que chega no local como esse, não. Esse cara tem refém? Não. Esse cara tem alguma vítima? Não. Está surtado? Vamos avaliar, porque até esse horário até agora ele não atingiu ninguém. Só está falando. A área toda isolada, afastada. Então você percebi que o cenário, aí as horas foram passando, eu vendo aquilo acontecer. E aí, no momento fatídico, às 6 horas mais ou menos, aí, inclusive quando eu estava já saindo da Majola rindo, chegou um policial da turma de Wesley, que ele estava pedindo, disse, eu sou o soldado Vinícius, falando o nome dele lá, porque eu presenciei. Eu estou aqui para ajudar, eu quero falar com o soldado Wesley. O major perguntou, você trabalhou com ele? Ele, não, é só de minha turma, como eu trabalhei com ele. Ele disse, tá bom, a gente vai ver. Em momento algum. Então, em momento algum, eles queriam negociar com eles. Né? Isso ficou claro. Aí eles montaram o cenário da execução. O Wesley já estava cansado. Né? Aí como é que você vai gerenciar uma negociação botando armamento pesado, cães, cachorros? Eu nunca vi isso no gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise você tenta poupar vidas, né, das pessoas que estão ali. E aí o Wesley está ali, o Wesley já cansado, e ele, o tempo todo, quem estava gerenciando a tal da crise, em vez de acalmar o Wesley, eles estavam fustigando o Wesley, pressionando o Wesley para o Wesley exatamente fazer alguma coisa que ele fizesse a ação. Como foi uma ação muito bem coordenada, a hora que eles mataram e dispararam o Wesley, e aí é o momento fatídico, o Wesley, eles levantam o fuzil para cima, né? Não muito para cima, porque ele já estava cansado, mas no ângulo de 45 graus, qualquer perito vai ver isso, que o Wesley dispara. Após o Wesley disparar, ele baixa o fuzil e dá 4 passos. E aí começa a apuração, o crime, muito bem montado por eles ali. Que a imprensa, que ali tem vários crimes em um só. Né? Tem o crime da execução de Wesley, tem o crime e a indignação das pessoas que estavam filmando ao vivo. Sim. Vários Instagrams, várias pessoas filmando. Eles não tiveram nem o mínimo assim de dizer, não, olha, vai dar um problema. Assim, não estavam nem um pouco preocupados com isso. O Wesley foi executado onde o mundo estava assistindo a execução. Então ali tem vários crimes praticados por eles. E aí vem outro crime depois, que é o crime da imprensa. Esse, para mim, é o que dói mais. É uma indignação. Por quê? Eles fizeram o assassinato de Wesley aqui. Como é que ocorre o assassinato? Para explicar à população. Quando ele dispara, que ele baixa o fuzil, larga, e dá 4 passos, já virando de costa, que é exatamente 4 segundos. Um policial do BOP, que agora já se sabe que foi um oficial, toda a célula de oficiais, vai para a porta da viatura, dispara 6 tiros em sequência, ele volta, os escudos saem, ele volta por trás do escudo e abre um leque e continua disparando o Wesley. O Wesley já no chão, já atingido, já abatido, eles continuam executando. A atrocidade do fato trouxe tanta perplexão das pessoas que estavam assistindo, que todo mundo que vê os vídeos da população fica estarrecido, chora, se desesperam. Porque nem a população acreditava que aquilo estava acontecendo. As pessoas estão, não é possível. Porque a quantidade de tiros que eles deram, o Wesley ainda no chão. Né? E aí eu automaticamente me desloquei para lá, para verificar, e eles tentando barrar as pessoas, tentaram me barrar. E eu vi o Wesley no chão, braço destroçado, lateral aqui aberta, vísceras para fora. Né? E eles juntando o corpo de Wesley para colocar numa maca para dizer que estava prestando socorro. Todo mundo na polícia sabe disso, é um absurdo. E aí eles saem, botam o corpo de Wesley e saem. E aí começa a farsa da imprensa, que pega o vídeo de Wesley automaticamente, e aí eles fazem um zoom na câmera, botam o Wesley a 1 metro dos policiais do BOP, e aí outra imprensa, cada um vai montando uma farsa. E a outra TV, que é a TV Aratu, primeiro a Globo, a TV Bandeirantes, e a Record. E depois a TV Aratu monta outra, como se fosse, aquele não deu certo, aquela farsa caiu por terra, aí eles montam outro vídeo. Montaram esse vídeo Wesley próximo da viatura do BOP, e aí esse vídeo próximo, eles cortam a porta da viatura e tiram esse policial que atira. Ele não aparece nessa farsa, executando o Wesley. E o outro ainda é pior. O outro mostra aqui, aí ele diz, o Wesley, além de estar atirando os policiais, as pessoas que estavam atrás de Wesley poderiam ser atingidas. Aí eles mostram todo mundo num zoom, parecia que estava a 1 metro a cada um do outro. E aí vamos supor, 2 suposições aqui, que é se a mídia aberta deixasse de falar,
Como ela não deixa, bora colocar aqui. Pronto. Primeira suposição. O Wesley atirou na direção dos policiais. O Wesley atira, abaixa o fuzil e anda. Pronto. Se o Wesley atirou, todo mundo que é policial, ou que sabe o que é um fuzil, se o Wesley atira na direção dos policiais, a arma que o Wesley estava era um 5,56. Se aquele fuzil vai na direção, no zoom que a imprensa deu, estava todo mundo tão próximo, mesmo na distância que o Wesley estava, 50 metros, que o próximo, a faixa caiu, aquele tiro ia atingir milhares de pessoas. Aquela munição só ia parar lá em Ondina ou na Perine, porque ali é uma arma de guerra, ela perfura 15, 20, 30. Aí é a primeira farsa dele da junção. Né? A segunda farsa deles é que eles botam o Wesley tão próximo e cortam a porta e o Wesley dá o tiro para cima. Né? É uma junção de fatores. E a gente mostrando o vídeo verdadeiro, a população filmando. E a imprensa, qual é o papel dela? Abafar, mentir. É o incrível. É que você vê a demagogia e a hipocrisia de toda a mídia, né? Quando eles falam de fake news, que eu também sou contra fake news. Todo mundo é contra. Eu não sou a favor. Mas eles montaram a fake news oficial, jogaram para a população, mentiram descaradamente e insistem nisso. Né? Então, e aí o outro problema, que aí a mídia não fala, mas se fosse o inverso, olha como é que estava acontecendo hoje na Bahia. Olha como a Bahia estava a nível nacional, hoje internacional. E qual era a outra versão? Se fosse o marginal que atirasse na polícia mesmo, direção. E aí a câmera mostrasse ele baixando o fuzil e andando, a polícia fosse lá e executasse ele. Olha que drama que estaria na Bahia hoje. Olha quantos movimentos... Essa pergunta que eu queria fazer justamente ao senhor, né? Porque o senhor falou isso, né? Que se fosse o marginal, não faria o que fizeram com Wesley. É isso. E aí eu queria que você até contextualizasse essa fala, né? Isso. As duas faces estão aí. Vamos dizer que se fosse o Wesley que atirasse neles, alguém iria pegar. Não pegou ninguém. A bala de Wesley era o coelho ricochete. Né? A gente vai até rir, uma tragédia, mas é uma piada. Né? E o segundo episódio, se fosse o marginal que atirasse na polícia, baixasse o fuzil e andasse, e a polícia executasse ele como executou ele, meu Deus do céu. O mundo estava desabado, os policiais estavam presos, a empresa estava execrando, os parlamentares estavam caindo para dentro, todo mundo estava falando. Então, assim, meu Deus, em que país é esse? Que Bahia é essa? Eu, como parlamentar, fico envergonhado, fico triste de ver tanto crime praticado, tanta demagogia, tanta hipocrisia, e às vezes se sente impotente, né? Diante de tanta falácia, tanta mentira montada naquele cenário ali. E aí, inclusive, alguns da imprensa que me ligaram, eu fiz a pergunta lógica a ele. Tudo bem, vamos entender que é mentira, é fácil, o Eras não atirou nos policiais, mas vamos dizer que ele atirasse. E aí ele baixa o fuzil e sabe andando. No Brasil agora está oficializado a pena de morte. O Wesley era para ser atingido e ser massacrado. Aí eles ficaram sem resposta. Aí essa entrevista minha não foi pro ar para lugar nenhum. Aí o fake news, a ditadura, a compra da imprensa, né? Não vou usar a palavra de baixo escalão, mas a revolta é tão grande, né, que eles abafam isso. Meu Deus, assim, eu fico imaginando que a imprensa, quando ela é livre, ela é o melhor instrumento para a democracia. Quando a imprensa é comprada, ela é o pior instrumento da democracia, porque ela manipula, ela engana, ela massacra as pessoas. E isso foi o que aconteceu ali. Você viu ali os policiais do BOPE, que aí todo mundo já sabe agora que é uma célula que estava ali, todos eles eram oficiais, e eles executam ele. E aí o silêncio se abate, ninguém fala nada. E a gente começa a fazer as manifestações para mostrar tudo. O que aconteceu ali, meu Deus do céu? Como é que pode as pessoas... Eu fiz o silêncio da Assembleia Legislativa, que eu faço parte, e tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou parlamentar, eu tenho vergonha de participar do Parlamento Baiano, que infelizmente eu não tenho culpa, mas eu participo dele, está calado. Que o mínimo que poderia fazer é dizer, vamos pedir uma investigação séria. E aí no outro, olha como eles vão apagando a face. No outro dia os policiais do BOPE vão lá. Aí eu posso dizer descaradamente, escancaradamente, a população filma eles alterando a cena do crime. Os vídeos estão aí, retirando as munições, apagando tudo. Né? Tudo feito assim descaradamente. Aí o governo do Estado, que é outra parte que a gente vai falar, deixa eu ter a pergunta, vai tentar abafar com vacina, né? Várias coisas acontecendo. Meu Deus, assim, eu fico... A minha indignação, tenho certeza que é a indignação de todos.
Existiu, né, até o feedback do governador que veio a público nas redes sociais falar sobre o assunto, né? Eu queria até fazer uma pergunta para o senhor, falando sobre o que também estão falando sobre esse tema, né, dizendo que estão politizando aí a morte do Wesley, né? Inclusive apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que são críticos também do lockdown, né, por as redes sociais aí para condenar essas medidas restritivas que os governadores de todos os estados estão fazendo, né? Aí eu queria saber do senhor, né, se existe, o senhor acha que existe essa politização realmente desse caso do soldado Wesley? Qual a sua opinião? A minha opinião é que existe a politização partindo por parte do governo. Eles fizeram a merda, assassinaram um policial, não quer assumir, não quer pegar os responsáveis porque eles mandaram matar o Wesley, alguém mandou matar o Wesley, né? E aí, qual é a forma mais lógica de sair disso? Aí estão politizando. No momento algum, nós falamos nada de política, de Bolsonaro, de não sei quem. O nosso pedido são 3. O afastamento de 3 oficiais, o Major Clédson, comandante-geral da PM, o Major Zanar, uma apuração independente do Ministério Público, né? E uma pergunta que é 2. Quem matou o Wesley e quem mandou matar. Então, onde é que está a politização? Porque é por isso que é político. Eu sou representante, fui eleito para isso. Graças a Deus, nós temos voz para falar, não temos medo deles. Eu tenho uma vergonha dos meus colegas que não estão falando, estão cobrando. Poderiam, o mínimo, pedir uma investigação. Mas vamos investigar para ver quem está certo e quem está errado. Porque eu disse a você, se fosse ao contrário, se ali fosse o marginal, aí as coisas seriam bem diferentes. Então, assim, o governador do estado, ele não foi só infeliz. Ele coadunou com genocídio, com assassinato, com homicídio. E aí é uma hipocrisia. Porque se fosse a polícia que matasse o marginal, ele não reagiria daquele jeito, né? Então aí a hipocrisia, aí você vê a farsa de um governante, o crime de um governante, né? Você está falando que é oposição ao governador? Não, foi o governador próprio que admitiu que ele concorda com a prática do homicídio, que ele concorda com a pena de morte, que ele concorda com a farsa, com a enganação. Foi tão infeliz a fala dele, né? Mas é bom que a população da Bahia veja isso, né? Porque o político ele fica até 4 anos, ele parece que é eterno, né? Ele parece que vai ficar eterno. E é bom que a própria população avalie isso, não eu. Não o que eu estou falando. Eu sempre digo que o governador ele deveria dar um pulo na barra, perguntar aos moradores ali, que testemunharam, né? Deveria ver os vídeos. Mas ele vê tudo isso, na verdade ele sabe de tudo isso. Mas ele não admitir que eles assassinaram eles. Então, na visão do senhor, se a gente tivesse que hoje aqui apontar um dedo, digamos assim, para quem foi ocupado, você diria que foi o governador e o comandante? Olha, eu tenho quase a certeza, se não foi eles estão sendo coniventes com quem foi. Estão coadunando com o assassino. Se eu sou governador do estado, gestor, e vou para a imprensa e parabenizo um ato daquele, né? Qualquer país sério do mundo, esse governador sofreria um processo de impeachment na hora, uma investigação, uma interferência. É uma loucura pensar que o cara vai concordar. Mas como na Bahia não tem imprensa livre, a imprensa deveria perguntar para ele, sim, governador, o cara baixou o fuzil, andou 4 segundos. Se fosse o marginal, como é que o senhor agiria? O senhor concorda com a pena de morte? Eles criticam tanto lá em cima, o governo federal que discursa a arma, que prega isso. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas aí vem a hipocrisia e a demagogia, né? Então, assim, os responsáveis, a gente está perguntando. Quem atirou tinha uma ordem. Quem atirou não atirou porque queria atirar. Quem atirou tinha uma ordem. Porque aí nós estamos analisando que a imprensa só fala isso. O momento da execução. E o antes? Por que não negociou? Por que não chamou a família? Tem tantos porquês sem resposta, porque eles não falam sobre isso. Eles vão abafando, né? Essa questão dos porquês. Você acha que esse caso vai ser abafado com o decorrer dos dias? Vai ser apurado mesmo como profundamente, né? O Ministério Público, que a gente pediu tanto, outro pedido também nosso é que o Ministério Público avocasse para ele. Protocolamos, inclusive, no Ministério Público isso, está na nossa pauta, a investigação para ele. O Ministério Público publicou uma portaria dizendo que queria participar das investigações. Não é o ideal, não é o que a gente queria. Queria que o Ministério Público fizesse a investigação. Por quê? Porque eu confio no novo Ministério Público. O Ministério Público pós-Lava Jato. Eu confio na nova procuradora do Ministério Público, que é uma serva de Deus e não vai defender lado A, lado B. Não vai ter partido A ou partido B. Vai fazer o que é justo. Vai fazer o que é correto. Eu tenho certeza disso. Então isso já é um avanço. Então eu acredito que por mais que ele tente abafar, se a gente continuar essas manifestações, se a população continuar essa indignação, vai ser difícil eles abafar um caso tão grave como esse. Então, assim, eles querem tentar abafar, mas nós vamos tentar fazer de tudo, né, como no dia 7, já aproveitando a live, nós estamos convidando
a toda a população da Bahia. Não é só os policiais militares, não é só os seus familiares, a todo cidadão que gritou lá. Absurdo, covarde, assassino, a todo cidadão que se indigna com aquilo. Nós estamos convidando para fazer um grande ato, né? Querendo justiça. É a única coisa que a gente quer, é justiça. É essas respostas e o afastamento dos responsáveis até que se apure. Qualquer lugar do mundo é assim, se afasta. Eles não estão certos, se afasta. Para que as investigações ocorram. Então, inclusive, nesse mesmo dia, a gente quer fazer esse ato na Barra. Nós também na Barra, 9 horas da manhã, fora da Barra, dia 7, que é o dia que a turma de Wesley comemoraria 13 anos da corporação. Seria um aniversário, mas triste. Marcamos essa data lá. Estamos convocando toda a sociedade civil organizada. Vai lá de preto, vai lá de luto. Levam flores para dizer que as flores podem vencer os canhões. Então, a gente está tentando isso. E, inclusive, não só na Barra. Nesse mesmo dia, a gente já está organizando isso. Nós queremos que toda a população da Bahia e os policiais e os seus familiares em cada cidade da Bahia faça esse ato, faça esse manifesto para dizer ao governo que realmente o poder emana do povo. Que o povo não pode ser enganado, não pode ser usado. Então nós estamos clamando à população da Bahia que ela vá, que ela compareça, será um ato pacífico, ordeiro, como tem sido todas as manifestações que a gente tem feito desde o assassinato de Wesley. O senhor, inclusive, convocou a tropa, né, nas redes sociais, dizendo que era hora de parar. Foi realizada essas assembleias? O que foi discutido nessas assembleias? Eu queria saber se teve algum avanço aí com relação a esse caso ou outros casos. Assim, já tem um tempo que a gente está batendo numa luta sobre a questão de produção, que é outro crime aqui na Bahia. O governo do Estado, através do comandante-geral, criou um formulário, uma regra de produção, onde ele obriga os policiais se tiver a R, que é uma auto-resistência, que é um policial quando executa a pessoa em sua defesa, prisão em flagrante. Ele cria um ranking que é um absurdo, é ilegal, é inconstitucional. Então, eles falam para os policiais, não, essa é a hora de parar com isso. Não podemos aceitar mais isso. Se a gente fizer greve, será massacrado e eles vão massacrar a gente. Então, a forma que a gente está fazendo é fazer manifestações nas ruas de Salvador, de forma pacífica e ordeira. E a decisão foi essa. Que a gente vai continuar fazendo manifestações semanalmente, né? Se eles acham que vai cansar a gente não vai se cansar. A gente vai continuar se manifestando, a gente vai continuar nas ruas. E é por isso que a cada manifestação a gente quer proclamar a população da Bahia e do Brasil, né? Todo mundo pergunta, né? E aí eu vi um repórter, ontem eu li uma crítica de um repórter, os críticos eles são cômicos demais, para não ser trágico, né? De um site aqui muito famoso aqui na Bahia, que é o site do Bocão News, um crítico de lá. Não estou dizendo que o site é responsável, mas ele produziu lá. Os dois parlamentares, que ele cita o nome, né? Os dois parlamentares é incrível, é cômico, porque eles falam que eles citam o nome quem matou Marielle. E aí é tão cômico ver o pessoal da direita, eles enquadram a gente como da direita. Olha quem está politizando a questão. Um crítico politiza. E nós perguntamos, nós queremos saber quem matou Wesley. Toda a população do Brasil quer saber quem matou Marielle. Uma certeza, Marielle foi morta pelo poder paralelo. E a outra certeza, o Wesley foi morto, assassinado pelo Estado. A gente só queria saber quem atirou, né, e quem mandou. Por que a gente não tem esse direito? Aí se a gente cobra, é politização? Assim, é gritante. É aberração dessa imprensa, infelizmente a maioria dela podre, que se vende. E aí está explicado porque o governo nessa semana duplicou o investimento em publicidade, né? Infelizmente. Sem dúvida, deputado, esse assunto, né, do Wesley, ele desencadeia outros assuntos, né? E aí a gente vai falar, eu quero falar com o senhor sobre esse surto, né? Vamos botar esse nome de surto, que o senhor já falou aí que não concorda com esse termo, algumas pessoas dizem que foi surto, outras dizem que não. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, né? Porque, e acho que nem precisa pesquisar, porque a gente tem visto isso, acho que diariamente na mídia, né, com relação aos policiais, principalmente aqui da Bahia. Em 2019, o Monitor da Violência disse que a Bahia é o 4º estado com o maior número de policiais assassinados. Inclusive ontem, né, um policial foi encontrado morto dentro de um porta-malas de um carro lá em Fazenda Grande 3. Né? Triste demais. Mais um caso de morte de policiais. E ainda lá em 2019, o Fantástico também fez um levantamento dizendo que pouco mais de 43 policiais militares são afastados aí por dia, veja só, 43 policiais são afastados por dia por causa dos transtornos psiquiátricos, né? Claro que, além aí do policial militar ter que lidar com a violência cada dia mais alta que a gente está vendo, infelizmente, também tem que lidar aí
com esse abalo psicológico, né? Queria saber qual a opinião do senhor. Ó, a Bahia, ela é a quarta em policiais assassinados e é a primeira em policiais em suicídio no Brasil. Então aí já mostra um retrato. Então assim, o número, é como eu falei, nós temos vários Wesley. É porque as pessoas não entendem o que é o militarismo. A repressão dentro dos quartéis, ela é absurda e acaba provocando isso nos policiais. E aí eu digo sempre, nós temos que avaliar a causa. As pessoas só querem avaliar a consequência. Qual a causa que levou o Wesley a isso? A consequência disso. Qual a causa que levou o Wesley a todas as pessoas? O Wesley não tinha problema. O Wesley era um profissional exemplar. O Wesley não surtou. O Wesley foi lá consciente do que ele estava fazendo. O Wesley não machucou ninguém. O Wesley foi tão consciente do que ele estava fazendo que o Wesley jamais passou pela cabeça dele que ele seria assassinado por policiais militares. Ele nunca imaginou isso. O Wesley teve um ato de coragem. O Wesley teve um ato de coragem com a arma, para chamar a atenção. A arma que ele utilizou foi para atirar para cima. Ele não apontou para ninguém. Se ele tivesse em surto, aí a tragédia realmente teria acontecido. Wesley... alguns questionamentos, inclusive por isso, né, deputado, por conta da arma que ele estava, de grosso calibre, né? Muitas pessoas estão questionando também isso, né? Por que ele levou essa arma? Exatamente, para... O Wesley queria chamar a atenção. Tem várias formas. Ele é um policial militar, o instrumento de trabalho dele é uma arma. Ele não só levou aquela arma de grosso calibre, como 2 pistolas. O Wesley disparou 17 tiros naquele dia. Todos para cima. Não atirou em ninguém. Os moradores da Barra estavam implorando. Só assistir os vídeos. Pedindo, ajudem ele. Olha o que eles querem. O Wesley gritava toda hora. Eu quero honrar a farda da Polícia Militar da Bahia. Eu quero dignidade e honra para todos. Porque o Wesley sabe o que a gente passa nos quartéis. Sabe o que os policiais sofrem no dia a dia. Sabe o que os policiais são obrigados a fazer no dia a dia pelo regulamento arcaico e ultrapassado. Né? Sabe que o descumprimento de uma ordem superior hierárquica é de 2 a 4 anos. Sabe que, infelizmente, toda forma de repressão, perseguição, está dentro dos quartéis. Por isso o número de suicídio, por isso o número de policiais afastados, por isso o número de policiais doentes. Desde o caso Wesley para cá, tivemos suicídio do soldado Danilo, em Paulo Afonso, no dia seguinte. E já tivemos vários policiais afastados. A tropa não está tendo nem condições de trabalhar. E aí os seus superiores, que não entendem o momento do Wesley, eles entendem o momento que a tropa está passando, mas como eles querem abafar, eles continuam cobrando produção, trabalho, perseguição. Então a população tem que entender qual é a causa disso. Por que a população tem que entender? Por que a população tem que cobrar? Porque nós somos servidores públicos. Nós estamos trabalhando para vocês, para o cidadão. E se o cidadão não começa a cobrar isso do governo para cuidar da causa, infelizmente a gente vai sofrer. Por que a formação dos policiais militares tem que ser militarizada e não acadêmica? Por que os policiais militares são uma categoria esquecida pela Constituição Federal, pelos governos, por todo mundo? Por que nós não temos os mesmos direitos que todos? Então, isso é a causa. A consequência está acontecendo nas ruas, todos os dias. E essa militarização que o senhor está falando, eu vou aproveitar já para fazer uma pergunta, que é um outro assunto muito polêmico, né, que é a desmilitarização da Polícia Militar. E aí eu queria que o senhor contextualizasse isso, né, para quem não conhece o tema, né, isso seria aí a unificação das polícias, né, mas tem outros também, outras coisas também que seriam modificadas. Alguns especialistas afirmam que isso seria bom para a polícia, que daria certo. Queria ouvir a opinião do senhor, já que o senhor já falou mais ou menos aí um pouco sobre isso, mas eu queria que o senhor falasse especificamente sobre a desmilitarização. Olha, é o ideal para a Bahia, para o Brasil. O Estado ganharia, a população ganharia 3, 4 vezes mais, em todos os sentidos, explicando por quê. Primeiro, financeiro. Você teria uma única formação, um único local de formação, formando uma única polícia, você não gastaria com pintura de viatura de um, pintura de viatura de outro, você não gastaria com a formação de uma, formação de outra. Essa é uma parte financeira muito grande, o governo só ia economizar. O segundo é a agilidade, o ciclo completo da investigação, do crime que aconteceu, porque é uma polícia única. Aqui a Polícia Militar, perante a Constituição Federal, a função dela é ostensiva e preventiva. Ela não pode fazer nada disso. Apesar do que os governos utilizam as polícias militares como eles querem, porque ela é militarizada. Nós temos um modelo no Brasil hoje. Praticamente só os países comunistas, né, só os países comunistas, mais 2, 3 países no mundo que não tem polícia unificada, que a polícia ela é uma só, que a polícia é cidadã.
Não que a nossa não seja, os policiais são, mas o governo não trata a gente assim. O governo fala que a polícia é cidadã, mas na realidade não é essa. E por que desmilitarizar e unificar? A Polícia Rodoviária Federal, ela é uma polícia ostensiva, preventiva, fardada, mas desmilitarizada. E é um modelo de polícia. O policial ele entra soldado, que não é soldado lá, e ele vai até o último posto. Você não vê problema nessa polícia. Você não tem nenhum problema. Nós temos um modelo, não precisa nem ir para fora aqui. Praticamente quase todos os países da América Latina, as polícias são unificadas. Então, assim, não há uma preocupação dos governos em mudar. Por quê? Porque eles perderiam exércitos particulares, eles perderiam o poder de repressão, eles perderiam o poder de humilhação, né? Eles perderiam todo esse poder. Então, infelizmente, boa parte, a maioria dos políticos não querem. E não estou falando só, o governo Bolsonaro também não quer isso. Tá? Votei em Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro não quer isso. O governo Lula não quis isso, o governo Dilma não quis isso, os governos anteriores também não. Todos no discurso é uma coisa, mas na prática não quer encarar essa realidade que seria bom para todos. Né? Tiraria a gente, né, exatamente dessa escuridão, dessa escravidão, do ultrapassado. Né? Tiraria a gente do Código Penal Militar. O Código Penal Militar é uma aberração jurídica. O policial militar ele é o único cidadão brasileiro que não tem direito à liberdade de expressão. Imagina. A gente não pode falar. A gente só pode falar com autorização do superior hierárquico. Né? E pode ocorrer uma prisão em flagrante por causa disso. E a única categoria no Brasil ainda que não cabe habeas corpus em prisões administrativas. Aí a Constituição Federal Brasileira diz lá no artigo 5º, todos cidadão brasileiro é igual perante a lei. A nossa dita Constituição Cidadã, porque para a gente ela não é. Então não nos escutou, não nos encaixou lá dentro. Aí chega lá no 142 e fala, o policial militar não pode fazer greve, não pode filiar-se a partido político, o policial militar tem direito à liberdade de expressão, o policial militar são regidos por isso, por isso. Então a gente é o quê? A gente não é cidadão brasileiro, a gente veio de Marte, colocaram uma fala e botaram a gente para trabalhar, só pode. Que a própria Constituição Federal diz que, lá no artigo 5º, que é o artigo dos direitos, todo cidadão fala que a gente faz parte, mas cá tira a gente. Então, assim, unificar e fazer uma carreira única, né, valorizar o homem, é o melhor modelo. Quando você unifica o desmilitarismo, é uma carreira única, é uma polícia só. Mas os governos não querem isso. Você não vê nem debate sobre isso, na realidade, assim, um avanço sobre isso. Então, é um absurdo. O senhor acha que o que poderia ser diferente, então, nesse cuidado, né, com os nossos policiais? Porque a gente realmente não vê assim, um cuidado, principalmente o lado psicológico, que a gente que sabe, que percebe, vê o tempo todo, né? E eu acho que é uma das coisas que é muito abalado esse psicológico, né? Tá ali lidando com a violência durante o dia todo, todos os dias, sai de casa, não sabe se vai voltar, né? Você vê o caso que eu falei agora há pouco, do policial que foi morto ontem, né? O que é que você acha que podia ser diferente, né? Seja pelo governo do estado, seja pelo governo federal, o que é que essa unificação talvez melhoraria isso? Eu não tenho dúvida nenhuma que ela melhoraria, e muito. Ela botaria a polícia em outro nível, em outro patamar. O militarismo ele é tão absurdo. Nós temos aqui o DPS, que é o Departamento de Proteção Social dos Policiais. Lá tem psicólogo. Nenhum policial gosta. Às vezes o policial vai lá porque não tem jeito. Por que o policial tem a visão? Quem está lá não vai me tratar, vai me interrogar. Porque tem o militarismo na frente. Os profissionais lá, para mim, são valorosos. Não tem o que falar dos profissionais. Só que são amarrados pelo regulamento. Não tem autonomia. Eles vão dizer lá que tem autonomia, mas mentira. É para não perder o carro que está lá, é para não perder a função. É para não ser massacrado pelo regulamento. Entendeu? Infelizmente, isso é uma realidade. Não tem tratamento psicológico na corporação. A tropa está doente. Todo dia está na rua aí falando. Né? E isso, como eu falei, nós temos vários Wesley. Então, teríamos que fazer a mudança estrutural, ter a coragem de unificar, desmilitarizar, botar uma carreira única, formação acadêmica. Né? Você tem ideia, ontem eu ouvi de jornais grandes, nacionais no Brasil, um jornalista de um grande jornal O Globo, depois um jornalista da Band News lá fora, me ligou e disse, mas os críticos falam que vocês estão politizando demais as polícias. Eu falei, nós não podemos participar da política. O que é politizar para vocês? A gente não pode sair da caixinha da ditadura, da repressão, da humilhação. A gente tem que ficar assim naquilo ali. Porque a partir do momento que eu participo da política, eu abro minha mente. A partir do momento que eu vou para os bancos da faculdade, eu abro minha mente. Então o policial não pode participar disso. Por quê? Então, para você ver que eles que politizam, aí eles que vão para a imprensa da demagogia quando a polícia age com truculência, e aí depois eles dizem que a gente não pode ter direito, que a gente não pode participar, que a gente não pode ter debate. É uma aberração jurídica, na verdade, que infelizmente no Brasil não se fala, não se debate sobre isso. Esse é um debate que ainda
está parecendo que é abafado, não se pode falar, tem que reprimir. É um absurdo. Será que esse assunto vai ser pauta da política do ano que vem? Toda eleição ela é pauta, mas ela só fica na pauta. Ela não vai para a prática, entendeu? Toda eleição, o palanque eleitoral, ele acontece. Aí lá eles fazem política, lá eles fazem palanque eleitoral. Aí agora, depois de eleito, eles falam que é a gente que está politizando o movimento. Né? Aí eu lembro, o PT nasceu nas greves. O PT lutou nas greves, que inclusive até essa semana outro jornalista me ligou, mas você está fazendo greve, e você só faz greve. Eu falei, é crime? Onde é que na Constituição Federal está escrito que a greve é crime? Me mostra aí. Porque se é crime, tem que prender o presidente Lula, toda a culpa do PT, todo mundo fez greve, mas tem que saber, tem que estar respondendo. Aí a resposta não vem. Aí eles botam, mas policial militar não pode fazer greve. Não pode fazer, mas não é crime. Entendeu? É duas coisas. Né? Mas por que ele não pode? Aí quando eu perguntei por que não pode? Porque a categoria essencial e especial só para os deveres, os direitos não? Aí a resposta não vem. Eles não abrem o debate, porque a máscara cai, a farsa cai, a vergonha cai. Então eles não querem fazer esse debate. Eles querem fazer isso que eles fizeram com Wesley. Esse assunto está muito pano para manga, né? Mas o que eles querem fazer com Wesley. Porque o que eles fizeram com Wesley é o cúmulo do absurdo. Porque antes, quando o policial falava, se manifestava, eles prendiam, transferiam. Agora eles mataram. Agora eles estão matando. Até quando isso? Nem é que vai parar isso. Que país é esse? Esse é o país que nós queremos? Esse é o Brasil que o povo quer? Entendeu? Acho que esse assunto realmente, ele, como eu falei, é muito pano para manga, né? E realmente a gente precisa de uma mudança na polícia, sem dúvida. Aí eu queria só mudar um pouquinho de assunto, né? Falar um pouco aí da sua candidatura. Estamos vivendo agora um dos momentos mais tristes, né, da nação e do mundo, que é a pandemia do Covid-19. Muitas pessoas mortas aqui no Brasil. Infelizmente, algumas pessoas ainda negando ainda o vírus, né? Negando também a vacina. Como é que está sendo o trabalho do senhor agora, nesse momento de pandemia, né? Como é que estão os projetos? Assim, faço parte do grupo de risco, né? Há 2 anos eu fiz uma cirurgia cardíaca, tenho 2 estentes no peito, até o estresse por causa dessa luta nossa. E aí eu tenho todos os cuidados. E eu sou a favor, sim, do distanciamento social, sou a favor, sim, não do lockdown como estão aí. Porque eu não sou a favor da hipocrisia e demagogia. A primeira onda veio, fechou tudo, lacrou tudo. Aí para a primeira onda. Por quê? Porque tinha uma eleição no meio. É a hipocrisia. Aí libera todo mundo na rua. Aí vem a segunda onda. Então, assim, eu acho que deveria ter regras mais claras, mais transparentes. Por exemplo, por que os empresários... Eu não sou empresário, nunca fui, não tenho desejo. Mas por que os empresários não podem comprar as vacinas? Se criasse um critério que 50% dessas vacinas que eles vão comprando tem que ser doada para o SUS, já que todo mundo estaria se vacinando. Então você vê que os políticos eles querem criar um curral. Eles querem que o povo dependa deles para manter os empregos fechados. Eu sou a favor de que libere tudo. Também não. Porque a doença está aí, ela é grave, ela já ceifou milhares de vidas. Né? É uma doença gravíssima. Mas deveria ter um critério. Enquanto você fecha uma coisa e deixa um ônibus lotado, é hipocrisia. Né? Quando você faz eleição para a rua, é hipocrisia. Então, se é para ter um cuidado, é para ter um cuidado geral. A saúde na Bahia, eu falo da Bahia porque eu moro aqui, ela nunca foi boa, sempre foi uma merda. As UTIs nunca prestaram. Né? Aí agora vai para a hipocrisia, a gente não tem mais UTI. Pô, nunca teve. Nunca se preocuparam com a saúde. Nunca houve investimento na saúde. Tem escândalos e escândalos. E os respiradores? Então, assim, eu sou a favor, né, de que as pessoas tomem cuidado. Tem que usar máscara, tem que tomar vacina. Eu sou a favor do uso da vacina. Mas sou contra a demagogia, a hipocrisia, né, ao uso político dessa situação. O que eu estou vendo é uma guerra política. Enquanto a população está morrendo, eles estão fazendo política. Incrível quando a gente fala que uma pessoa foi assassinada como Wesley foi, eles falam que não. Eles são os verdadeiros genocidas. Porque eles estão matando a população com mentira, comprando mídia, enganando a população. Eles são hipócritas. Né? Porque é para usar máscara? Tem que usar máscara. É para tomar vacina? Tem que tomar vacina. Né? É para ter distanciamento social? Tem que ter, mas em tudo. Não aquele que me beneficie. Você vai para o governo do Rio de Janeiro, o cara diz que tem que todo mundo estar em casa, aí ele vai fazer a festa no aniversário dele. Aí você vai para outros governos, a mesma coisa. É tanta hipocrisia, né? Aí você vê que um grande... Pronto, mercado. Os mercados, na primeira onda, estavam limitando o acesso das pessoas para entrar. Só pode entrar uma pessoa, tem que ter a fila, as caras, todo mundo sabe disso.
Aí agora, na segunda onda, que eles dizem que é pior do que a primeira, e eu também acredito que é pior, está morrendo mais gente, os mercados não têm limite. Eu vou para o mercado agora e fico assustado. Tupido de gente, lotado. Então, isso é hipocrisia. Hoje, inclusive, né, deputado? Hoje estava lotado, todos os mercados estavam Todo lotados. mundo, lotado. Entendeu? Mercado do peixe ali parecia um carnaval vendendo peixe. Isso é hipocrisia. Entendeu? Se o mercado pode estar lotado daquele jeito, por que os comércios não podem estar abertos? Se é para criar um critério para um, crie para todos. A preocupação tem que ser geral. Entendeu? E não só de um segmento ou outro. Isso faz com que os políticos enganem a população. É aquela massificação na imprensa, sabe? Aquele bombardeio. Bombardeio de um lado e do outro. Aí acaba a população ficando no meio, pagando por esse preço. E é por isso que o número de mortes tem aumentado. Porque eu não concordo nem com um lado nem com o outro. Eu acho que deveria se parar nesse momento e avaliar e cuidar do Brasil. E mandar as medidas corretas. Ó, vai abrir mercado, vai ter que ter limitação, vai ter. Ó, o comércio vai abrir, vai ter que ter limitação, vai ter que ter fiscalização, vai ter. Tem que ter fiscalização. E outra coisa, até a forma de punir é uma piada, meu povo. Vai para uma festa, não tem ninguém lá, leva o pessoal para a delegacia, monta aquela operação policial, gasta uma fortuna, um termo circunstanciado, o cara vai para casa. Então você vê que é um circo, um teatro montado. Se é para punir, para aquela pessoa não fazer isso, tem que punir. Porque foi criado um critério e aquela pessoa não obedeceu. Não fica aprendendo qualquer um, qualquer coisa. Né? Então, assim, eu não concordo dessa forma que está sendo. Está tendo muita politização disso. E é como o Fonteiro falou, sou a favor do distanciamento social, sou a favor da vacina, tem que usar máscara, tem que ter álcool. Por exemplo, na Polícia Militar é uma piada. Esse governador é tão hipócrita e genocida que ele matou vários policiais na pandemia. Ele vai para a mídia, diz que é para a população ficar em casa, que não é para sair. Na primeira onda ele fez isso também, e também ele fez para os policiais, ó, diminuindo o número de blitz, não vai ter abordagem, não vai ter nada. Aí agora, ele manda a polícia triplicar a abordagem. Oh, se as pessoas estão em casa, para que vai para a rua? E aí quando ele manda a polícia triplicar, ele não dá álcool, ele não dá máscara, ele não dá luva. Se eu estou triplicando a abordagem, a cada toque que eu dou numa pessoa, eu tenho que trocar a luva. Aí o que é está acontecendo? Que a imprensa, infelizmente, vendida não fala. Quem hoje é o maior transmissor do coronavírus? Os policiais militares. Quem hoje está mais morrendo com o coronavírus? Os policiais militares. 71 mortes. 6.404 casos. Mais do que a saúde. Aí nós perguntamos, quem é que está na linha de frente do Covid hoje, em primeiro lugar? É o profissional de saúde ou o policial militar? É o policial militar. Aí vai dizer, gente, preso. O pessoal da saúde está dentro do hospital. Não. Todo paramentado, todo protegido. Está na linha de frente, mas está todo protegido, só naquele hospital. O policial militar ele roda a cidade toda fazendo algo que não tem sentido. Não sei para que ele está fazendo o blitz ali, porque a abordagem, na nossa legislação, diz que ela, e no nosso treinamento, que é formado assim, diz que ela só pode ser realizada com uma fundada suspeita. Porque tem uma dúvida com aquele cara, não abordar por abordar. Aí é hipocrisia, aí é demagogia. Aí o atual comandante-geral quer mostrar resultado para o governador, e um ato absurdo, além de ele mandar abordar, aí ele quer de outra sequência, ele mandar abordar e na mão dos policiais sair da segurança que ele está fazendo, do seu parceiro quando está abordando, e tirar foto para mandar para o governador, para ele botar no livrinho dele, para mostrar para a população que está tendo segurança. É tudo a hipocrisia, é tudo a demagogia. E isso a gente não tem espaço para falar na grande mídia, infelizmente. Não tem jeito. Daqui a pouco a gente vai estar encerrando já esse nosso bate-papo, né? O papo está tão bom e passa rápido. Com certeza. Né? Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor, ela é um pouco polêmica, né? Referente ao que aconteceu ontem. Houve uma manifestação em algumas capitais do país aí, celebrando, né, o golpe de 64, e alguns manifestantes saíram em defesa aí do presidente Jair Bolsonaro. Eles, inclusive, pediam intervenção militar, né, com o Bolsonaro no poder. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre esse assunto. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu sou policial militar e eu não quero intervenção militar. Eu sou bolsonarista consciente. Não sou um bolsonarista doente. Eu não concordo com essa postura. Eu acho que, com todos os defeitos, a democracia é o melhor regime ainda hoje. Se não fosse democracia, a gente não estaria aqui nem falando. Nem falando sobre isso aqui. Agora, a democracia tem suas falhas, tem que ser consertadas. Eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro quer a democracia. Né? Se plantam muita coisa, mas eu não tenho dúvida que ele deseja o modelo que está aí hoje, que é a democracia. Então, eu sou contrário a essa forma que aí, não tenho nenhum receio de falar isso. E sei o que os militares passam com o alto escalão da polícia. E a gente está vivendo isso aqui agora, então não tem nada a ver. Né?
Então, o senhor, como bolsonarista, o senhor então se assume como bolsonarista? Como eu falei, hoje, se a eleição fosse hoje, eu votaria em Bolsonaro. Sim. Né? Mesmo Você ainda teria alguma crítica ao sofrendo, governo Bolsonaro? mesmo ainda sofrendo, ainda não tendo aquilo que foi prometido para nós militares. Eu sei que ele não governa só para a gente, só que a nossa categoria tinha uma expectativa muito grande. Nós fomos incluídos na reforma da Previdência, tínhamos que pagar mais 5 anos que não tinha, a gente tinha que diminuir. Fomos incluídos na PEC 186. Né? Então eu espero que o presidente realmente não olhe só a nossa categoria, não, olha o Brasil inteiro. Mas a nossa categoria já está, ela é uma sofredora de natureza. Então, a gente precisava, acreditamos no presidente e continuamos acreditando. Mas tenho minhas críticas pessoais, né? Porque eu acho que todo cidadão tem que ter o senso crítico. Quando você diz cegamente que só aquilo está certo, está tendo algum problema com você. Se hoje a gente, que se diz bolsonarista, criticava, e eu critico, os doentes da esquerda, os esquerdopatas, eu não posso fazer igual. Né? Eu tenho que tecer minha crítica para que melhore. Uma coisa é uma crítica destrutiva, sem sentido, outra coisa é uma crítica construtiva. Né? Eu não voto nunca mais no PT na minha vida, jamais. Esse partido, para mim, acabou. Eu não quero nem discutir isso, não interessa. Uma quadrilha que saqueou o país. Né? Mas o governo que eu elegi, eu quero uma transformação real, uma mudança necessária. Então, minha visão é essa. E, para a gente encerrar, o senhor que é oposição ao governo Rui Costa, qual a crítica o senhor faria ao governo Rui Costa atualmente? Todas. Esse é o governo da farsa, da enganação, da hipocrisia, da demagogia. É uma quadrilha na Bahia que existe aí. Infelizmente, ele está se autodestruindo. Né? Aliás, felizmente, não infelizmente, felizmente ele está se autodestruindo e, infelizmente, a população da Bahia está tendo que pagar esse preço. Porque ele não está nem um pouco preocupado com a população da Bahia. A violência aqui, nos últimos 12 anos desse governo, é a primeira colocada no país. O analfabetismo é o primeiro. Nós só somos do primeiro e coisa ruim. A educação na Bahia é 0 no Brasil. O número de estupro e violência à mulher, primeiro colocado. Né? A Bahia não teve nenhum grande investimento, né? Enquanto esse governo do PT estava arguindo o governo federal e estadual na mão deles. Nada ele fez. Agora, várias denúncias de corrupção neste governo e ele não é alcançado. Né? Tanto escândalos um atrás do outro, não só dos respiradores. A imprensa hoje não pergunta, olha que absurdo, cadê Bruno Dauster? O cara sumiu. O respirador sumiu e ele sumiu junto. Era o chefe da Casa Civil do governo. A forma do governo fazer tira ele e abafa. É sempre assim. Então, espero em Deus que daqui a 2 anos, 1 ano e meio, que é a eleição, a Bahia se livre desse câncer Rui Costa e desse câncer chamado PT. E quem será o governador da Bahia em 2022? É uma discussão que vai ser feita com a população da Bahia, né? Só espero que não seja ninguém do PT. Está vindo aí com a candidatura de Jacques Wagner, eu tenho certeza que a população da Bahia não vai cometer esse erro de novo, que eles já estão há 16 anos, de colocar de novo, né, essa quadrilha aí no governo. Deputado, eu quero agradecer pela sua participação em nome do Portal SSA, dizer que sempre está disponível aqui para a gente bater esse papo, a hora que o senhor quiser, né, agradecer pela sua disponibilidade e dizer que volte mais vezes para a gente conversar. Eu que agradeço pelo espaço democrático, agradeço a todas as pessoas, tenho certeza que em outras oportunidades a gente vai poder conversar. Que Deus abençoe a todos e toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Pai. E só lembrando, né, dia 7, na Barra. Dia 7, na Barra, 9 horas da manhã, toda a população, toda a sociedade civil organizada está convidada para um movimento pacífico e ordeiro, pedindo justiça para o Wesley, não só na Barra, Salvador, região metropolitana na Barra, mas toda a Bahia. Nós vamos organizar vários atos na Bahia inteira para pedir justiça. E depois do dia 7, já vamos fazer no domingo também. Nós não vamos parar. Vocês estão achando que a gente vai parar, nós temos um calendário de luta para mudar essa realidade. Tá bom então, deputado. Um abraço para o senhor, bom descanso e se cuide. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Dizer para vocês acessarem o nosso site www.ssanoticias.com.br e vai estar lá a matéria do deputado, viu? Um abraço a todos. Boa